e vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor, e vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, Tu me lavas os pés. Respondeu Jesus: Agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto,
Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Deis-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Pela palavra do Santo Evangelho, hoje é preciso dizer que as celebrações de Quinta-feira Santa, hoje, Sexta-feira Santa e Sábado Santo, na verdade, é uma única celebração. E para explicar um pouco isto, como é que o padre começa a missa? Invocando a Trindade Santa. E como é que o padre termina a missa? Quando ele despede, dá a bênção e encerra a celebração. Se vocês prestarem atenção, hoje no final o padre não vai dar a bênção final. Não tem bênção final. Amanhã, quando você vier para a celebração das 15 horas, e se você prestar bem atenção, o padre não vai fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No finalzinho da celebração de amanhã, das 15 horas, o padre também não vai dar bênção final. E a celebração do Sábado Santo, ela não começa também com a invocação da Trindade Santa. É uma celebração que começa com a bênção do fogo, depois com o exulte, mas também não tem invocação da Trindade Santa. Só no final da celebração do Sábado Santo que o padre dá a bênção final e ele encerra o Trito Pascal. Isto significa que nós vamos celebrar por esses dias como se fosse uma única celebração. Nós estamos aqui para celebrar por esses dias o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. O que Jesus gostaria de cada um de nós nesses 3 dias? Ele gostaria de atitudes. E sabe quais são as atitudes que aparecem assim de uma maneira muito clara no Evangelho? E se pudesse, não sei se é possível colocar, os versículos 4 e 5 do Evangelho, onde é apresentado para nós as atitudes de Jesus. Quais são elas que aparecem nesse Evangelho tão bonito que é narrado em todas as quintas-feiras? Levantou-se. O levantar-se é uma atitude de alguém que quer alguma coisa. Alguém que quer tomar alguma decisão, alguém que quer fazer algo. Não é alguém que está passivo, mas alguém que quer fazer algo. Levantou-se. Tirou o manto. Tirou o manto. Não basta só levantar, é preciso tirar o manto. Não basta apenas vir sentimentos de querer fazer alguma coisa. É preciso fazer. Tirou o manto. Pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, derramou água na bacia e começou a lavar os pés e enxugar os pés dos discípulos. Olha que interessante, nesses 2 versículos nós encontramos verbos, atitudes de Jesus, que Ele gostaria que cada um de nós tivesse no nosso coração, nesses dias que nós vamos celebrar o mistério da paixão, da morte e da ressurreição dele, Jesus. Somos convidados a ter em nossos corações
as mesmas motivações que Jesus tinha naquela noite, naquele local, naquele cenáculo, onde ele instituiu a Eucaristia e deixou o testamento maior, que é o testamento do amor. Mas eu gostaria de me deter mais a uma expressão muito forte de Jesus. Quando ele começa a lavar os pés dos discípulos e chegou a vez de Pedro, e São João não fala quem foi o primeiro, quem foi o último, isso também não interessa, mas quando chegou a vez de Pedro, o que Pedro disse para Jesus? Tu não lavarás os meus pés. E Jesus diz uma das coisas mais fortes deste evangelho. Qual que foi? Pedro, se eu não lavar os seus pés, vamos mais forte, tu não terás parte comigo. Vocês já pensaram, não sei se já prepararam para pensar, a dimensão desta frase, o que Jesus queria dizer para Pedro, qual o significado que traz essa frase? Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Você não estará unido a mim. É muito interessante, porque é o momento da instituição da Eucaristia. É momento onde Jesus está deixando para os seus discípulos algo muito importante, algo especial. E era preciso que Pedro entendesse o seguinte: em primeiro lugar, Jesus teria que entrar na vida dos discípulos, entrar na vida de Pedro, transformar o coração dos discípulos, transformar o coração dos apóstolos, para que depois eles pudessem fazer a mesma coisa que Jesus fez. Eu acredito muito que Jesus nessa noite repete nos corações de cada um de nós a mesma expressão. Se eu não entrar na sua vida, você não terá parte comigo. É como se Jesus estivesse dizendo para nós assim: permita-me que eu entre na sua vida. Deixe que eu entre na sua vida. Deixe eu lavar os seus pés. Deixe eu lavar o seu coração. Deixe eu lavar a sua alma. Deixe eu entrar na sua vida. Deixe primeiro que eu faça. Olha que interessante. Parte primeiro de Jesus. Não exigindo nada dos discípulos, nada. Não exigiu nada dos 12, nada, absolutamente nada. Apenas isso, deixe que eu faça. Deixe eu entrar. Deixe que eu lave os seus pés. Depois sim. Depois vocês terão tempo suficiente para demonstrar o amor por mim e vocês fazerem a parte de vocês. Volto a repetir essa frase, ela é muito forte. Se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo. Se você não permitir que Jesus entre na sua vida, você não terá parte com Ele. Não terá parte. E aí Jesus gostaria de convidar a todos nós a entender aquele sacramento que Ele deixou, que é o melhor e o maior, que é o sacramento da Eucaristia. Toda a missa que celebramos é o verdadeiro lava-pés, onde Jesus continua a falar as mesmas coisas. Deixe eu lavar os seus pés. Deixe eu entrar na sua vida. Deixe eu realizar no seu coração
a obra necessária. E depois sim, depois você terá tempo suficiente para fazer. Jesus de novo repetindo a cada coração: permita que eu entre na sua vida, que eu lave os seus pés, que eu possa purificar o seu coração, para que você tenha parte comigo. Esse é o grande convite de Jesus, e esta é o grande tom de toda a celebração desta quinta-feira santa. E é claro, já refletimos outras vezes, e a liturgia deixa bem claro que cada um de nós, cristãos católicos, devemos focar a nossa vida na Eucaristia. E o que significa para o cristão católico celebrar a Eucaristia? Significa ir ao encontro de Cristo e permitir que Ele lave sua alma, seu coração. Este é o convite que Jesus faz. Hoje, instituição da Eucaristia, a instituição do ministério sacerdotal, que é consequência da instituição da Eucaristia, mas um testamento muito profundo que Jesus deixou, que é o testamento do amor. E ele toma o gesto do lava-pés como significado maior do amor, que é o serviço. E Jesus vai dizer que a nossa vida é sempre um verdadeiro e eterno lava-pés. Nós somos convidados a lavar os pés uns dos outros dia após dia. E eu queria que nessa celebração toda a comunidade compreendesse que o lava-pés ele deve acontecer de modo muito privilegiado na família, dentro de casa. Nós sabemos das dificuldades de relacionamento, né? Dentro da casa, na família, os casais, os pais com os filhos. E aí, eu gostaria de convidá-los a olhar para a imagem de Jesus, que lava os pés, e a imagem de cada família, a sua família, que ao mesmo tempo tem que deixar que o outro lave os seus pés, permitir que a família entre na sua vida, faça parte da sua vida, e depois você ter a capacidade de lavar os pés dos membros da sua família. E não é uma coisa simples, eu sei que não é fácil, mas também é possível, está ao alcance de todos. Fazer com que o lava-pés aconteça em primeiro lugar nas nossas famílias, nas nossas casas. Na expressão desses dois versículos diz que Jesus levantou, pegou a toalha, lavou os pés, e no final ele diz assim, e enxugou os pés. Que trabalho não dá tomar a toalha e com delicadeza, com caridade, com amor, com respeito, você enxugar os pés do outro, dentro da família. Como é difícil, como é trabalhoso, como dá trabalho, mas ao mesmo tempo como isto é significativo. A paciência dentro de casa, ao lavar os pés e ao mesmo tempo enxugar os pés uns dos outros. Eu creio muito que Jesus nos convida a levarmos para esta noite exatamente um compromisso. E qual que é o compromisso? Que eu permita que a minha família lave os meus pés. E eu tenha as mesmas atitudes de Jesus, em lavar os pés uns dos outros. Que cada um leve esse compromisso para casa. E eu tenho certeza que uma família que vive, ou pelo menos se esforça um pouquinho para colocar em prática o lava-pés, será uma família
muito mais feliz. Daqui a pouquinho nós vamos repetir o gesto de Jesus, que é o gesto de lavar os pés de 12 pessoas da nossa comunidade, que representa toda a comunidade e representa também os 12. Hoje vamos fazer de uma forma um pouco diferente. O padre vai participar do lava-pés, como aquele que representa a Cristo, como aquele que faz a vez do Cristo. Mas também nós convidamos os familiares destes 12, que eles participassem do lava-pés, fazendo com que a comunidade entendesse esse gesto, transformasse esse gesto em atitude concreta e depois levasse para casa e experimentasse isso no dia a dia. Vamos continuar sentados e vamos acompanhar a repetição e ao mesmo tempo a memória que nós vamos fazer aqui daquele gesto de Jesus, onde vamos trazer para esse momento o cenáculo, aquela sala, aquele lugar onde Jesus lavou, enxugou e entrou na vida dos seus apóstolos. Vamos acompanhar com o canto, com as nossas atitudes, e aí mais uma vez eu convido que os familiares desses que estão aqui, no momento que eles vierem, venham. Pode vir esposa, pode vir os filhos, pode vir os netos, pode vir também a namorada, e aproveite e acompanhe esse momento e participe desse momento.